Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu queria estar comentando, falando, sobre uma das maiores polêmicas dos motoristas de aplicativo na região de Campinas, principalmente da cidade de Campinas. Mas em geral, todos que rodam na região acabam sendo afetados por isso também, que é a plaquinha de identificação que é exigida na cidade, a plaquinha de identificação da INDEC. Para quem não é da região, para quem não conhece, a plaquinha de identificação ela é usada na cidade de Campinas desde a regulamentação. A atividade de motorista por aplicativo foi regulamentada na cidade desde o ano passado, desde 2018. E uma das exigências, dos requisitos da regulamentação é o uso de uma identificação visual que vai na porta dos veículos. Tem que ser colocado nas portas dianteiras dos dois lados. Uma plaquinha relativamente grande, uma plaquinha aproximadamente aí 30 centímetros. Vou colocar a imagem aí para vocês que não conhecem ver. E essa plaquinha é uma das grandes polêmicas aqui da nossa atividade na nossa região. Porque por ser exigência, a INDEC faz blitz, geralmente em pontos mais estratégicos, na rodoviária e também no aeroporto. Algumas vezes faz em algumas faculdades, algumas vezes em shoppings também, em pontos estratégicos, para verificação e para fiscalização, principalmente do uso dessa plaquinha. Fiscalizam também outros requisitos da regulamentação. Depois a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso em outros vídeos, sobre a parte de cadastro dos veículos que é exigido também na prefeitura, pela prefeitura, na INDEC, E então eles fazem essa fiscalização. Tem a idade do veículo também, que aqui em Campinas essa regulamentação determina que o veículo, para rodar na cidade, tem que ter no máximo 8 anos de idade. Então a fiscalização que é feita é justamente para verificar sobre isso. E aí um dos pontos mais abordados por ele é a plaquinha. Se você é parado em uma dessas fiscalizações e estiver sem a plaquinha, a medida tomada pela INDEC é a apreensão do veículo. Alguns dizem que tem multa, outros dizem que não tem multa. Pelo que está descrito na regulamentação, a medida tomada somente é a apreensão do veículo. Aí, claro que com a apreensão você terá custos, custos a princípio de guincho, custo de pátio. E provavelmente, se tiver alguma outra irregularidade no carro, vai tudo junto. Aí você vai ter que pagar a multa para outra irregularidade, tem que regularizar o carro para poder retirar também. E geralmente as fiscalizações são feitas em datas estratégicas também, principalmente sexta-feira ou em véspera de feriado prolongado. Porque se o carro é apreendido numa sexta ou num feriado prolongado, você não vai conseguir tirar no dia seguinte, porque não vai ser dia útil. Então você perde aí no mínimo a sexta, aí você perderia no mínimo o sábado e domingo sem poder tirar o carro, no qual você vai estar pagando o pátio para isso também. Então, acontece muito isso por aqui. E justamente aí é a polêmica. Por quê? Grande parte dos motoristas que trabalham na região não gosta de usar a plaquinha. A grande maioria porque diz trazer uma grande insegurança, Deixa o veículo muito exposto, causa uma vulnerabilidade essa identificação. E muitos não usam por causa disso.
Alguns não usam e deixam ela em um ponto estratégico dentro do carro para quando pegam viagens, principalmente para rodoviária e aeroporto. Quando estamos chegando próximo, colocam uma plaquinha, saiu de lá também tira. Outros não usam de forma alguma, mesmo na rodoviária, tentam parar antes, para longe do amarelinho para não ver, tentam dar seu jeito para não ser pego. Mas o que acontece é que vira e mexe, sempre que tem fiscalização, e geralmente se vê carro em cima do guincho sendo levado. De 2, 3 carros sendo levados frequentemente. Casos aí que já foi divulgado na mídia por aqui, de motoristas que teve seu carro apreendido. E muitas das vezes os caras que estão lá, a fiscalização não quer saber. Já teve casos de pessoal que estava com plaquinha, caiu uma das plaquinhas na estrada, o cara chegou, não viu, estava com apenas uma plaquinha faltando e foi autuado. Então é um caso que gera essa polêmica toda. A parte da insegurança, no meu caso, estou falando por mim, eu costumo usar, particularmente eu trabalho no horário geralmente de tarde, né, final de tarde até noite, parte da noite até mais ou menos meia-noite, 1h, início de semana normal, segunda a sexta, de vez em quando de sexta e sábado eu estendo até um pouco da madrugada, geralmente até umas 3 horas da manhã, e domingo dificilmente eu trabalho, domingo geralmente eu tiro a folga. E nesse período eu geralmente uso a plaquinha, porque assim, no meu caso é o seguinte, eu uso porque eu rodo muito na região central, então eu estou sempre em rodoviária, sempre ali pegando viagem, talvez também para o aeroporto, é um local que eu vou bastante, muito shopping, faculdades. Então assim, eu não vejo, no meu caso, eu não vejo uma questão de tanta segurança na região central. É claro que quando eu vou em alguns locais mais afastados, em bairros mais afastados, que tem um nível de periculosidade aí considerado maior, eu acabo retirando as plaquinhas e guardando. Que é um procedimento que muitos fazem também. Mas, em geral, eu uso a plaquinha. Não tenho nada contra os que não usam. Apenas alerto que o que acontece é que se cair numa blitz é passiva de apreensão. Alguns preferem até mesmo ter o seu carro apreendido do que, no caso, dizem ser roubados. Então, assim, eu prefiro andar com uma plaquinha, não correr o risco de cair em uma blitz ali na região central e ter meu carro apreendido, porque eu vou ter um custo que para mim não seria um custo acessível para retirar meu veículo. E não levando na balança, não creio que o uso da plaquinha traga tanta vulnerabilidade assim, pelo menos na região central, que é a região que eu mais rodo. No meu caso, eu creio que há outras questões que tragam mais vulnerabilidade do que a plaquinha em si. Uma das coisas mesmo que mais pra frente a gente vai falar também é ficar parado em ruas com vidro aberto, parar em locais sem movimento, ou sempre parar fora de locais estratégicos de parada. Então isso é uma questão que eu considero mais. Mas isso é opinião e cada um tem a sua, e assim, não estou aqui para defender meu lado nem criticar o lado de ninguém, somente como estamos tratando do assunto, comentando sobre os tipos de uso, né? Mas falando outras características do uso dessa plaquinha também, o que acontece muito de problema é o uso dessas plaquinhas em outras cidades da região. Deixando bem claro, a plaquinha de identificação da INDEC é uma placa que é exigida somente na cidade de Campinas. Ela é exigida pela INDEC, que é a Secretaria de Transportes
da região da cidade de Campinas, né? Então, se você vai levar passageiro na cidade vizinha, Valinhos, Sumaré, Americana, Hortolândia, Montemor, Vinhedo, qualquer cidade, Indaiatuba, qualquer cidade que esteja fora de Campinas, a orientação é que retire a placa. Uma, por quê? Porque não é preciso o uso. E outra, porque tem dado até problemas. Alguns casos na região de Campinas aqui, principalmente na cidade de Hortolândia, já houve casos de quem foi multado pela Secretaria de Transporte de Hortolândia por estar usando uma placa da INDEC, que é a Secretaria de Campinas, na cidade de Hortolândia, principalmente ali em frente ao shopping e tal. Então, se você está usando a plaquinha fora de Campinas, além de ser desnecessário, você pode estar correndo risco de receber uma multa também por usar ela em outra cidade. Teve casos já também de quem pegou viagem para São Paulo e na praça de pedágio ali tinha fiscalização da Artesp, que é uma agência reguladora de transportes de passageiros, né, ou de transporte em geral, do estado de São Paulo, e foi parado ali no pedágio porque estava com uma plaquinha e, segundo a Artesp, é irregular o transporte de passageiros intermunicipal de quem não é registrado na Artesp. Então é um outro problema desse uso. Então, assim, causa muita polêmica esse uso da placa. Outra questão que eu vejo muito também, que a galera reclama, é de perder plaquinha. Eu particularmente acho que a perca de plaquinha é devido a um má posicionamento dela no carro, uma má instalação, no caso. No meu caso, eu uso desde o início, como eu falei, acho que desde março, que foi iniciado o uso de plaquinha em Campinas, março de 2018. Nesse período, até o dia de hoje, eu nunca perdi uma plaquinha caindo no meu carro. Pego rodovia, ando na velocidade da rodovia, com vento, nunca caiu uma. Mas eu vejo muito isso pelo seguinte: a colocação de forma correta. Primeiro, colocar no meio da porta, como é orientado até no próprio site da INDEC, a parte lisa da porta. Segundo, a plaquinha não pode estar amassada ou com uma orelha que fala, né, aquela pontinha levantada. Sempre que você for colocar, se ela estiver amassada, primeiro guarde ela num local liso, plano no carro. Procure evitar ela ficar no sol, porque ela amassa também. Mas guarde num local plano, liso dentro do carro, porque daí ela evita de amassar. Mas se amassar um pouquinho e tal, você vê que tá tortinha na hora de colocar, sempre dá aquela amassadinha das orelhas para dentro, nas 4 extremidades, ali na ponta, de forma que quando você colocar ela na porta, ela não fique com uma das abas levantadas ou com alguma fresta por baixo. Eu não falei sobre a plaquinha como para quem não conhece, mas geralmente a gente usa em Campinas uma plaquinha imantada, né? E uma das características é que ela pode ser removida quando você não está trabalhando. Uma plaquinha para ser usada também só quando você está trabalhando, né? Com o aplicativo ligado. Então, se você coloca ela na superfície da porta e ela ficar com uma orelhinha ou com algum vãozinho, principalmente na parte da frente, que faça com que você, quando locomova com o carro, principalmente pegar uma certa velocidade, consiga entrar vento por baixo dela, com certeza essa placa vai cair. Quando você pegar um certo vento ou uma determinada velocidade, o vento vai bater por baixo dela, vai descolar ela vai cair. Então esse é um dos principais motivos de perder a placa. Então sempre veja o posicionamento dela ali, se ficou lisa, não deixa a orelha levantada e tal, dá uma dobradinha para que ela se coloque de forma perfeita, dificilmente você vai perder essa placa. Mas o que eu vejo a maioria acontecer por aí, eu vou até, se possível, postar algumas fotos que eu vejo por aí e tal, de posicionamentos diferentes, é que a galera coloca em cima do vinco da porta, onde tem aquela dobra. A galera coloca no vão da porta, algumas portas tem uma cavidade, a galera põe em cima daquilo ali, a galera põe na extremidade de baixo da porta, no canto, no outro. E eu não sei porque
que o motivo de colocar nesses locais. Porque todos esses locais ela não vai aderir completamente à lata, vai ficar um espaço por baixo onde o vento bate, levanta e arranca. E outra, a forma orientada para se colocar é no meio, não tem por que colocar em outro local, porque é o melhor local de pôr, é liso, entendeu? Então, muito provavelmente quem perdeu, se você já perdeu uma plaquinha, se quiser, coloca até no comentário aí o local que você colocava ela, mas provavelmente 90% é colocado em um desses locais que eu falei, ou em cima do vinco, ou na dobra da porta, algum local que não seja o meio, que seja a parte lisa da porta. Então isso é um dos motivos também que causa muita dor de cabeça, é a perda de plaquinha. E aí você acaba achando plaquinha para tudo que é lugar na cidade, né? Você vê em carrocinha de galera que cata sucata, você vê em banca de cachorro quente, você vê para tudo que é lado, você vê até vendedor de farol, ou até aqueles pedintes de farol vendendo plaquinha por aí, porque acha na rua e sai vendendo. Então, e aí, muitos que perdem tem que sair comprando, algumas vezes tem que comprar na emergência, inclusive na rodoviária, ali no QR100. Então isso é uma das dores de cabeça também. Mas é só para esclarecer então um pouco esse vídeo sobre a plaquinha e a gente comentar um pouco sobre isso, discutir mais também. Houve algumas tentativas já, inclusive na Câmara Municipal, houve uma tentativa de votação de lei para retirada dessas plaquinhas, mas infelizmente a oposição não aprovou a votação. Ainda tem a luta, mas é uma coisa que ainda não conseguimos retirar. Eu não sei se existe isso em outra cidade dessa forma. Eu sei que São Paulo aprovou agora, tem adesivos e tal, mas é dentro do vidro, é uma coisa totalmente diferente. Eu desconheço alguma outra cidade que use plaquinha externa também. Até o meu conhecimento é só Campinas. Mas se tiver também, comente aí, deixa no comentário, discutir, talvez no próximo vídeo falar sobre isso também. E deixa a opinião de vocês aí, o que vocês acham. Se vocês usam plaquinha ou não, qual é a opinião de vocês sobre a placa. E vamos ver aí, né, se a gente consegue mudar essa situação também. Mas é das principais questões aqui em Campinas. E por hoje é isso aí, galera. Fica aí um grande abraço para todos, bons ganhos para todos. Se quiser, divulgue o canal aí pra gente, divulgue o vídeo. A intenção é somente mesmo comentar sobre o assunto, comentar sobre a nossa atividade e discutir esses temas aí, que puder ser ajudado também, a gente está aqui para isso. E um grande abraço para todos, até a próxima.